Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e continuando a minha série que eu falei que ia fazer de vídeos da série... Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o segundo episódio de Tales from the Loop. Eu falei que ia continuar analisando os episódios da série, depois que eu analisei o primeiro, agora eu vou partir pro segundo, eu vou tentar soltar pelo menos um por semana, né, porque eu tive um hiato longo aí, mas eu voltei e assisti, então eu decidi vir aqui falar com vocês. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva no canal. Eu estou sempre falando sobre filmes, séries e outros conteúdos. E você será muito bem-vindo. Conseguiu, amor? Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, se inscreva aqui. Mas antes do vídeo... Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o segundo episódio da série Tales from the Loop. Eu falei que ia fazer, né, a síntese aí... Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre os... Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o segundo episódio da série Tales from the Loop. Eu assisti o primeiro episódio, fiz aqui a resenha, vou deixar aqui no izinho, deve estar aqui em algum canto, eu nunca me lembro, mas você pode ir lá e conferir esse... Alô, alô, escamanautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre o segundo episódio da série Tales from the Loop. Eu vou resenhar todos os episódios, aqui no izinho tem já o primeiro episódio, se você quiser ir lá e conferir. Mas antes da gente ir pro conteúdo do vídeo, se você não for inscrito, se inscreve nesse canal. E eu tô sempre falando sobre filmes e séries. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tem bastante aqui. Eu gosto de fazer listas de indicação de conteúdos da Netflix e também do Amazon. Então, fica por aqui que sempre tem coisa boa. Esse segundo episódio, né, a gente tem como protagonista o Danny Jacob. Nesse segundo episódio, a gente tem como protagonistas Danny Jacob. Nesse segundo episódio, a gente tem como protagonistas o Danny e o Jacob, dois amigos que estudam numa escola lá na cidade, e eles, num passeio, né? Nesse segundo episódio, a gente tem como protagonista o Danny e o Jacob, dois amigos, né, bem diferentes um do outro, um muito intelectual, estudioso, que passa cola para esse amigo, o outro um atleta, esportista, que faz sucesso com as garotas. E eles andando ali pela floresta nas imediações da cidade acabam encontrando uma cápsula. E ao andarem ali nas imediações da cidade, eles acabam encontrando uma cápsula. E ao Jacob entrar dentro dessa cápsula, a consciência dos dois troca de lugar, né? Então cada um vai para o corpo do outro.
Essa é uma narrativa tradicional já da fantasia, assim como no do episódio 1, que é um episódio sobre viagem no tempo, né? Salto temporal. Aqui a gente tem um tema, né, que é essa troca dos corpos. Normalmente na ficção, né, especialmente na que ficou muito popular dentro do cinema, são filmes de comédia, né? A maioria dos filmes é sempre a mãe troca de lugar com o filho, ou um amigo com um garoto, e aí tem possibilidades, né? Bem grandes em relação a como essa narrativa é conduzida. Mas é um tema recorrente da ficção. O que me faz pensar, na realidade, sobre a série, e a priori ela é apresentada como uma série de ficção científica, mas eu acho que ela é um subgênero da ficção científica, ou um gênero que tem se tornado popular hoje em dia, que é a weird fiction, ou que seria tradução direta de ficção estranha, que basicamente são narrativas que usam elementos da fantasia ou da ficção científica, né? Elas flertam ali dentro do campo do fantástico, ou mesmo do horror, mas aqui no intuito é sempre despertar aquele incômodo e a estranheza em você, né? Então, a ciência ela acaba sempre ficando bastante de lado dentro das ficções científicas de Tales from the Loop. Ela não se foca de fato na parte de ciência. Os fenômenos que acontecem, eles não são justificados cientificamente ou sequer explicados dentro da narrativa. O que me faz pensar que a ciência ela é mais digamos assim, um aparelho onde esses fenômenos acontecem, né? Então, afasta ele um pouquinho, né, a série um pouquinho da ficção científica, caindo muito mais num elemento fantástico da weird fiction. Posto isso, uma coisa que eu acho que eu não falei tão bem dela no primeiro episódio, mas aqui eu vou destacar um pouco mais, que é a questão da estética. A série, ela é muito bem feita no sentido de trilha, né, sempre com música clássica e bonita, a fotografia da cidade, que tem aquele clima, né, sempre gelado, e eles usam muito bem esses elementos técnicos, né, de fotografia, de montagem, de cenário, tudo isso é bem competente. E eu acredito que seja justamente em respeito à própria obra que dá origem, né? Para quem não sabe disso, a Tales from the Loop é inspirado numa série de artes, né? O roteiro é baseado num conjunto de artes. Se eu encontrar um link, eu vou deixar aqui na descrição para que vocês possam olhar. São artes fantásticas, eu adoro esse retrofuturismo que ela joga ali dentro das artes que foram a base da série. Sobre essa narrativa em si, sobre esse episódio em si, eu particularmente não tinha gostado muito do primeiro episódio, eu achei que 50 minutos para essa narrativa tinha sido longa demais para poder... Tinha achado que 50 minutos para aquela narrativa era longa demais para poder contar aquela história, né? Poderia ter sido resumida e cortada bastante, o que acaba pesando na contação de história. Nessa, eu acho que uma situação da série acabou, do episódio em si, acabou melhorando e facilitando esse processo, que foi o fato de que são dois personagens, e a escolha da narrativa é contar a história de cada um dos dois. A gente conheceu os dramas, os problemas, os conflitos de cada um desses dois personagens, até que o conflito principal se instale, né? E isso, obviamente, faz com que a narrativa divida esse tempo entre os dois personagens, permitindo, assim, que ela não se torne tão arrastada e tão cansativa. Se eles não repetirem esse tipo de fórmula em outros episódios, provavelmente eu acredito que minha sensação do primeiro episódio vai voltar, particularmente nesse. Isso não aconteceu, eu achei que o tempo foi bem aproveitado nesse sentido, né? Para um episódio de 50 minutos, a história rendeu. Aqui, nessa história da troca de corpos, né, a gente é inclinado, pelo menos assim, a própria forma com qual a narrativa se mostra pra gente, ela empurra a gente na direção de acreditar que o Jacob vai fazer um movimento de rejeitar a troca depois, né? De não querer mais desfazer a troca de corpos com o amigo, porque por ele ser inteligente e o amigo ser popular e bonito e fazer sucesso com os garotos, o que ele não faz. Ele é demonstrado dentro da narrativa como uma pessoa muito mais introspectiva, muito mais fechada, apesar de gentil, né? A gente vê ele logo nos primeiros momentos do episódio, a relação dele com o irmão, onde ele tem um cuidado com o irmão. Então, ele é um artista, né? Ele faz desenhos e tudo. E, a priori, né,